Então, vamos lá de novo. Então, faz parte do sistema respiratório. Nós temos a tosse como mecanismo de defesa. Tem várias etiologias. É importante, né, verificar o epitélio. Você tem bronco, você tem um epitélio pseudoestratificado cilindro-ciliado. Tem glândulas submucosas que produzem muco. E tem uma camada que nós chamamos de camada gel, que é uma camada de mucoproteína. Então, você tem mucoproteína ligada através de mucoproteína, através das pontes de sulfeto, certo? Mucoproteína através das pontes de sulfeto. Você tem terminações sensitivas no epitélio, ok? Que captam o estímulo de irritantes, alérgenos, mediadores inflamatórios, tá? Mecânicos. Até onde? Até o sistema nervoso central, especificamente no centro da tosse, e uma resposta referente vagal, né, que você tem a liberação da acetilcolina aqui no músculo liso e acetilcolina nas glândulas, aumentando a secreção. Tá bom? O cílios, ele tem dois tipos de movimento. Ele tem um batimento de efetivo, para movimentar o muco, ok? E o de recuperação, ele retorna novamente ao estado normal e vai de novo. Efetivo, recuperação. Efetivo, recuperação. Então, ele vai fazendo esse movimento. Efetivo, recuperação. Efetivo, recuperação. Efetivo, recuperação. Ele vai movimentando aquela camada de muco, né? De que forma? Dos brônquios e bronquíolos para a faringe. Ou você vai tossir, né? A tosse. Ou você vai deglutir. Engole seu catarrinho. Tá bem? O mesmo acontece na mucosa nasal. O mesmo epitélio ele traz para a faringe, certo? Ou você tosse, ou você deglute. Tá bem? Daí então é importante manter a boa hidratação do epitélio, se hidratando bem, fazendo inalação, né? Que isso aí auxilia. O fumante, o que que ele tem? O fumante, ele tem, com a fumaça de cigarro, diminui o batimento ciliar. Se diminui o batimento ciliar, o que que acontece? E à noite, a hora que ele deita, acumula secreção. Aí ele tem aquele pigarro, né? Pela manhã, porque a hora que ele fica ereto, a secreção, né, começa a estimular os reflexos da tosse e aí ele tem que limpar a árvore brônquica dele pela manhã, tá certo? Nós temos receptores da tosse desde da orofaringe, laringofaringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Você tem receptores da tosse que captam, que são aquelas terminações sensitivas que eu falei para você, que levam esse estímulo até onde? Até o sistema nervoso central, especificamente onde? No centro da tosse. E aí uma resposta diferente, fazendo com que você contraia o diafragma e o que? Os músculos intercostais e você tosse. Tá bem? Você tosse. É importante agora, se é uma tosse produtiva, é importante saber como é que é o aspecto da secreção. Então, se é uma tosse aguda, menor que 3 semanas. Se é uma tosse crônica, maior que 3 semanas. Se é uma tosse, é importante saber se é uma tosse improdutiva ou seca, ou se é uma tosse produtiva, né, com secreção ou úmida, dependendo da literatura. Se é uma tosse produtiva, é importante saber o horário e como que é o aspecto da secreção. Tá certo? Então, se é uma tosse, por exemplo, matinal, você vai lembrar do quê? DPOC lembra do quê? Efizema, tabagismo, né? Se é uma tosse noturna, você vai lembrar de quem? Da asma. Porque ele tem um contato com o alérgico quando está em casa, então deflagra crise alérgica. Ou um quadro de insuficiência cardíaca porque ele está deitado. Aí ele deita, acumula fluido, né? O edema na pequena circulação desencadeia a tosse. Tá certo? Se é uma tosse curta e frequente, infecções respiratórias, infecções virais. Tá bom? Se é uma tosse mais crônica, aí você já tem um quadro de bronquite crônica. Se é tosse com simbilo, aí você vai lembrar de asma. Tá certo? Se é uma tosse mais latida, aí vem o croup, tá certo? Tosse com estridor, também croup. Se é um matinal, fumo, né? E se ela é noturna, também eu tenho que lembrar que às vezes não é só asma também. Eu tenho também, às vezes, um quadro de gotejamento nasal, que é no quadro de sinusite. Tá bem? Sinusite também participa lá, certo? Bom, a cor e volume e o aspecto, quando tem expectoração, também é importante você verificar. Se é um aspecto mais seroso, vai dar indicativo de edema pulmonar. Se é mais mucoide, vai dar indicativo do quê? Bronquite, né? Asma, principalmente a bronquite crônica. Se é purulento, você vai lembrar de infecção bacteriana, pneumonia. Se é hemotípico, sangue, né?
presença de sangue, você vai lembrar da tuberculose. Tá bem? Bom, você tem quimioreceptores, mecano-nocivo, termorreceptores, que desde a oronária até onde? Bronquíolos, que captam esse estímulo através das terminações sensitivas e conduz esse estímulo até onde? Até o sistema nervoso central, especificamente no centro da tosse. E aí você tem uma resposta eferente, contraindo o diafragma e os músculos intercostais, promovendo o quê? Promovendo, então, a tosse. Tá certo? Promovendo a tosse, que eu acabei de falar. Muito bem, então tá lá, ó, as terminações sensitivas. Então ela sofre mecânico, pode ser irritantes, né, voláteis, pode ser decorrente do processo inflamatório. Às vezes você tem um processo inflamatório aqui, pode ser um processo viral, pode ser um processo bacteriano, que gera mediadores do processo inflamatório, ou pode ser um processo alérgico, né, gera mediador também, ativa a terminação nervosa. Ativou essa terminação nervosa, gera o quê? Gera um potencial de ação. Isso é conduzido aonde? Até o centro da tosse. E aí você tem uma resposta eferente, parasimpática, né? Liberando acetilcolina, contraindo o músculo diafragma e os músculos intercostais. E aí você desencadeia o quê? A tosse. A tosse. Tudo bem? Agora vamos entrar aqui, ó. Muito bem. Como é que é esse processo? Então, um vírus, né? Ou uma bactéria, aqui é uma bactéria, vai gerar o quê? Vai gerar mediadores do processo inflamatório. Tá bem? Então, vai lá. Gera um processo inflamatório ou um processo infeccioso. Um alérgico, por exemplo, vai ter produção de prostaglandinas, leucotrienos. Lembra lá do alérgico? Histamina. Certo? Então, tá lá, ó. Histamina, mediadores, histamina, leucotrienos, prostaglandinas, substância P, o que elas fazem? Se ligam nos seus receptores, bonitinho, cada um se liga no seu receptor. E de maneira geral, a transdução de sinal, uma vez ativado esses receptores, eles promovem o quê? A abertura do canal de sódio. Sódio é um íon positivo, entra a carga positiva. Se entra a carga positiva, leva um processo de despolarização. Então gera o quê? Gera um potencial de ação. Gera um potencial de ação, que é conduzido até onde? Conduzido até o centro da tosse. Mas antes do centro da tosse, você tem o quê? O neurônio pré-sináptico. Ele capta o quê? Capta essa voltagem. Entra cálcio. Libera o quê? Libera os neurotransmissores excitatórios. Nós vamos destacar aqui a histamina. A histamina se liga no receptor lá do centro da tosse, gera também o potencial de ação, estimula o centro da tosse, entra cálcio e libera o quê? Agora nós estamos na resposta eferente. Libera neurotransmissores excitatórios, que ligam aonde? Na via eferente, ó, eferente, promove a entrada de sódio, gera potencial de ação, aí daqui capta o quê? Aquele potencial de ação, entra cálcio e libera quem? O neurotransmissor, acetilcolina, contrai os músculos intercostais e contrai o quê? O diafragma. Aí você tem o quê? A tosse. Certo? Tem a tosse. Se aqui tinha secreção, tinha muco, secreção, a tosse é uma tosse produtiva. Se não tinha só um processo alérgico, aí vai ser uma tosse improdutiva. Mas o reflexo da tosse é esse aqui. Tá certo? Muito bem. Então ela tem a fase inspiratória, compressiva, explosiva. Né? Então você inspira, contrai e aí você acaba, né, tossindo. Então a tosse ela pode ser produtiva, improdutiva, aguda ou crônica. Muito bem. Na tosse aguda, menor que 3 semanas, crônica mais que 3 semanas. Na tosse produtiva, como eu falei, ela não deve ser coibida. Eu tenho que melhorar o quê? Eu tenho que melhorar a fluidificação dela. Tá bom? Que situações eu vou ter tosse produtiva? Bronquite bacteriana, sinusite, pneumonia bacteriana, na hipersensibilidade, ou seja, na alergia, na fase imediata da asma, onde você tem principalmente predomínio do mastócito, você tem uma tosse eosinófilo, você tem o quê? A tosse mais produtiva. Tá bom? Então, o que primeiramente? Tratamento não farmacológico, uma boa hidratação do paciente. Ele vai hidratar a camada sol, facilitar o batimento ciliar. O que eu posso fazer? Também fazer inalação com soro, vai hidratar a camada sol, facilitar o batimento ciliar. E ainda tem o quê?
farmacológica. Aí você tem o mucolítico e o mucorregulador. Quem é que são os mucolíticos? E qual o mecanismo de ação? Ele quebra, lembra lá? Eu tinha duas camadas, camada gel e camada sólido. Ele quebra as pontes de sulfeto. Quem que são eles? Né? Acetilcisteína, carbocisteína. O que que elas fazem? Lembra lá? Eu tinha o quê? Mucoproteínas ligadas entre si, né? São mucoproteínas ligadas entre si através do quê? Das pontes de sulfeto. Enxofre, não é isso? O que que ele faz? Quebra essas pontes, diminui o quê? A viscosidade, certo? Facilita o quê? A eliminação, a expectoração. Então, o que que eles fazem? Quebra a ponte de sulfeto. Diminui a viscosidade do muco, facilita a expectoração. Tá certo? Aí você tem os agentes mucolíticos ali. Acetilcisteína, né? Você tem a carbocisteína, né, que é o mucotox, mucofan, fluitos. E você tem a erdocisteína, que é o flusten. Também, né, você tem essa possibilidade. Muito bem. Bom, muco é muco. Muco do trato respiratório e do trato gastrointestinal, a semelhança estrutural é a mesma. Então, a camada de muco, o que ela é? Mucoproteica, é ligada entre si. Então, o mucolítico quebra a ponte de sulfeto lá do trato respiratório, diminuindo a viscosidade do muco, mas também quebra as pontes de sulfeto onde? Do trato gastrointestinal. E aí, o que que acontece? Aí você tem acetilcisteína, carbocisteína, ericisteína. O que que acontece? Diminui o muco. E aí tem os efeitos gástricos, né? Então, para paciente que tem um histórico, né? Um histórico de gastrite, os mucolíticos são contraindicados. Gastrites são contraindicados. Por quê? Porque você tem no trato gastrointestinal, principalmente lá no estômago, você tem a produção de quem? De prostaglandina. Ok? Prostaglandina estimula o quê? Estimula as células parietais a produzir muco e produzir bicarbonato. Então tem a camada gástrica, proteção. Além disso, você tem o quê? Os fosfolipídios de membrana. A membrana das células repelem cargas positivas e cargas negativas. Então você tem já aqui, né, um terceiro mecanismo. Outro mecanismo, ela melhora o fluxo sanguíneo. Então você tem um quarto mecanismo, então se lesionar. Então quando as células parietais, né, as glândulas produzem o HCl, certo? Aí você tem H+, não é isso? Cl-. Muito bem. Se esse H+, certo? Conseguir ultrapassar a camada de muco, olha só. Se ele conseguir ultrapassar a camada de muco, ele quebrar o muco, ele tem o quê? Bicarbonato. Então você tem lá H+, mais o quê? Mais H2, CO2. Vai formar o quê? Não, é HCO3-. Isso. Isso, HCO3-, bicarbonato, né? HCO3-. Vai formar o quê? H2, né? Isso, neutralizar. CO2 e água. Isso, forma CO2 e água. Certo? Então, o íon H+ se complexa com bicarbonato e forma H2 e água. Se ele conseguir ultrapassar a camada de bicarbonato, esse íon H+, o que que acontece? A membrana repele. Repele o íon H+. Se ele conseguir lesionar a célula, tem o quê? A prostaglandina tem uma boa regeneração e regenera a mucosa. Tá bem? E além disso, o que que acontece? A prostaglandina atua lá na bombinha de prótons, bomba de prótons, diminui o quê? A secreção de HCl. Então já é outro mecanismo de defesa importante. Ok? Muito bem. Então, se você está utilizando um mucolítico, ele não é inteligente, ó, só degrada o muco do trato gastrointestinal, ou do trato respiratório. Ele vai também afetar o quê? O muco do trato gastrointestinal. Então, você vai diminuir uma camada de proteção. Se ele já tem um histórico de gastrite, o que que acontece? Vai agravar ainda mais. Entenderam? Então, por isso que os mucolíticos são contraindicados, né? Ou tem a sua restrição em paciente que tem histórico de gastrite. Qual que é a alternativa? A alternativa é trabalhar com os mucorreguladores. Porque os mucorreguladores, o que que acontece? Ele estimula a secreção de um muco adequado. Quem que são eles? Bromexina e ambroxol. O ambroxol é um metabólito da
bromexina. Então, primeiramente veio ela, depois sintetizaram o quê? O metabólito. Observar que o metabólito é ativo também. E além disso, além de ele estimular as glândulas submucosa, as glândulas da submucosa a produzir um muco de melhor qualidade, ele estimula o pneumócito tipo 2 agentes surfactantes. Então, auxilia nesse processo. Então, aqui, o que ele vai estar atuando? Ele vai estar atuando onde? Não nas pontes de sulfeto, quebrando lá. Aqui não. Ele vai estar atuando, estimulando o quê? As glândulas a produzir um muco menos viscoso, de melhor qualidade. Certo? E estimulando também ela a produzir enzimas que vão degradar o muco velho. Então, produz um muco de melhor viscosidade, facilita o quê? A eliminação daquele muco mais viscoso. Então, vai substituindo o muco, não é verdade? Vai substituindo aquele muco mais velho por um muco menos viscoso. Tá bem? Então, eles facilitam a expectoração. Agora, se você pegar, a maioria das indústrias farmacêuticas colocam que os mucolíticos, os mucorreguladores são expectorantes, mas na verdade não são expectorantes. Eles facilitam o quê? A expectoração porque diminui a viscosidade do muco. Quer seja quebrando a ponte de sulfeto, quer seja estimulando as glândulas a produzir o quê? Um muco de melhor qualidade. Tá bom? Tá lá a bromexina, né? Ambroxol, estimula a produção de enzimas e a produção, né, de muco de melhor qualidade, surfactantes. Então tá lá, né? Os agentes mucolíticos, ó, o mecanismo geral, quebra as pontes de sulfeto. Aqui produz o quê? Estimula as glândulas a produzir um muco com uma qualidade melhor, uma viscosidade menor. Tá bem? Então aí a indústria coloca aqui, abre aspas, são expectorantes. Na verdade, ele facilita a expectoração. Tá bem? Porque os expectorantes verdadeiros são esses aqui, ó. Tá certo? O que eles fazem? Eles estimulam o reflexo da tosse. Quem que são eles? Guaifenesina, iodeto de potássio, cloreto de amônio, ipeca, xarope tolu. Como é que eles agem? Eles são dados em doses subnauseantes. O que são doses subnauseantes? Não chega a dar náusea, mas é captado por onde? Por receptores do trato gastrointestinal. Então vai lá, estimula lá os receptores do trato gastrointestinal, entra, gera um potencial de ação, vai aonde? Até o centro do vômito. Estimula o centro do vômito. Acontece que o centro do vômito, ele é parede e meia com o quê? Com o centro da tosse. Também estimula o quê? O centro da tosse. Aí você tem a resposta o quê? Eferente, certo? Uma resposta eferente, contraindo os músculos intercostais e o diafragma para promover o quê? A tosse. Certo? Então, ele aumenta o reflexo da tosse. Entenderam isso? Entenderam isso? Sim, entendi. Sim, Prossigo. sim, pode prosseguir. Então, assim, expectorantes, quando que eu uso expectorante? Eu, José Ricardo, eu uso expectorante principalmente no quadro de quem? Do fumante. Eu jamais vou utilizar ele em quadros inflamatórios, em processos inflamatórios, como bronquite, né? Quer seja viral ou bacteriana, em quadros de asma. Por quê? Você não tem um processo inflamatório? Você não está tendo desprendimento do epitélio aqui? Se você aumenta o reflexo da tosse, o que vai sair lá? Sai o resto do epitélio tudo. Agora, no fumante, onde ele tem a fumaça do cigarro diminuir o batimento ciliar, aí eu preciso aumentar o reflexo da tosse, porque a escada rolante dele não está funcionando adequadamente. Então, eu só uso esses produtos aqui, principalmente em quadros de quê? Quando é fumante gripou, entendeu? Ou o fumante está com excesso de secreção, aí sim eu utilizo, que aí facilita a expectoração desse paciente. Tá bem? Então, esses são chamados expectorantes verdadeiros. Certo? Aí você tem vários nomes comerciais, né? Alefilinal, Atocion, Broncofin, Eudepol, do Axé, EMS, né? MM expectorante. Certo? Aí, bom, é claro, lembra lá? Se nós lembrarmos, como é que é o mecanismo, né, que o captopril causa tosse? Angiotensinogênio. Angiotensinogênio é produzido onde? No fígado, joga na circulação. Aí você tem a renina.
converte angiotensinogênio em angiotensina 1. Ok? Depois você tem a ECA, que converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Certo? Muito bem. A ECA é a mesma enzima, olha só, que converte, ela, de certa forma, ela estimula a produção. Aqui ela inibe. Certo? É a mesma, ela estimula também o quê? A produção. Aqui, ó, eu tenho a produção cininogênio em que? Bradicinina, BK. Quando você usa um inibidor da ECA, como, por exemplo, um captopril, o que o captopril faz? Ele vai e inibe o quê? A ECA. Diminua a produção de quem? Diminua a produção de angiotensina 2. Mas a ECA é a enzima que degrada quem? Que sintetiza, que degrada o quê? A bradicinina, certo? Aí o que acontece? Eu diminuo a produção de angiotensina, mas aumenta a produção de quem? De bradicinina, certo? Então, a tosse, o captopril pelo aumento da bradicinina. Então, tem tosse. Já tem tosse por conta da bradicinina. Você vai utilizar o iodeto de potássio? Então, você já tem uma tosse, né? Por conta do captopril. Se você vai utilizar o que aumenta o reflexo da tosse, o que vai acontecer? Vai duplicar a tosse do paciente. Por isso que ele é contraindicado em paciente que está utilizando o quê? Captopril. Tá certo? Função disso. Entenderam isso? Sim. Pessoal, entenderam? A ECA é a enzima que sintetiza e degrada a bradicinina. Certo? Se eu inibo ela, diminuo a produção de angiotensina, mas aumenta a produção de bradicinina. E a bradicinina causa tosse. Como é que ela causa tosse? Ela vai estimular lá. Lembra lá daqueles receptores do epitélio? Ela está lá, produzida lá, ela estimula o receptor do epitélio, centro da tosse, aí a resposta é diferente, músculos intercostais, tosse. Então, você tem aqui a bradicinina ativando ali. Tá bem? Você está aumentando a produção de bradicinina. Aí você vai aumentar ainda mais a resposta diferente, então você vai duplicar a tosse do paciente. Né? Então, por isso que ele é contraindicado. Tá bom? Tem algum xarope de Ipeca, a professora Ivana já deve ter falado dessa plantinha para vocês, Ipeca coana, ela serve para induzir o vômito, mas também serve para tosse. Por quê? Ela é dado para tosse em dose subnauseante, uma dose bem baixinha, só para estimular o reflexo da tosse. Esse é centro da tosse, centro do vômito, centro da tosse. Tá bom? Bom, aí tosse improdutiva, né? Tosse improdutiva. A tosse improdutiva você vai intervir quando estiver interferindo com a atividade diária do paciente. Então, nós temos tosse em processos virais, como gripe, resfriado comum, faringite. Na hipersensibilidade, principalmente na fase imediata, aqui, ó, aí eu tenho a participação do mastócito, também na fase imediata. Tá bem? Bom, na caso da faringite, aí você pode anestesiar aquela terminação nervosa com as pastilhas, né? Anestésico. Então, você anestesia. Lembra lá do receptor? O receptor não entrava sódio. O anestésico o quê? Bloqueia canal de sódio. Não gera o quê? Potencial de ação. Então, na faringite, os anestésicos se justificam. Diminui a tosse na faringite, porque anestesia a terminação. Tá bom? Bom, quando você vai coibir a tosse? Quando estiver interferindo na atividade diária do paciente. Não tiver o quê? Uma função fisiológica adequada. Então, estiver prejudicando o sono, o trabalho, a escola dele, você vai intervir. Bom? Aí intervir com o quê? Aí nós temos antitussível. Quando eu falo assim, ó, narcóticos e não narcóticos. Narcóticos são derivados da morfina. Derivados da morfina. Bom, aí nós temos a codeína e o dextrometorfano. Dextrometorfano. E aí nós temos o quê? Os antitussíveis não narcóticos, que normalmente são o quê? São antihistamínicos. H1. São antihistamínicos. Aí tem antihistamínico que tem uma ação mais periférica, tem antihistamínico que tem uma ação central, e tem antihistamínico que tem ação o quê? Central e periférica. Tá bem? Vamos lá.
Vamos trabalhar os de ação o quê? Periférica. Eu coloquei a dropropizina, mas você tem a levotropizina. Desliga a panela lá. Você tem a dexclorfeniramina. Não posso utilizar dexclorfeniramina, que é o polaramino? Pode. É um antihistamínico porque ele serve também para urticária, rinite, mas pode ser usado para tosse. Eu posso utilizar a loratadina como antitussígeno de ação periférica? Se a tosse for de origem alérgica, pode. Posso utilizar a desloratadina? Pode. Elas têm o quê? Uma ação periférica. Tá bom? Como é que é essa ação periférica? Lembra lá que eu falei? Estimula quem? A terminação sensitiva. A terminação sensitiva. Quem que estimulava? Os mediadores do processo inflamatório. Ó, o processo alérgico leva ao processo inflamatório. Quem que é o principal mediador do processo alérgico lá? Ó, histamina. Então, o que que a dropropizina, levotropizina, a loratadina, a desloratadina, a dexclorfeniramina, que atuam perifericamente, fazem? Compete com ela. Compete com a histamina pelos receptores. Não deixa a histamina se ligar. Ok? Não deixa se ligar, não gera o quê? Não gera potencial de ação. Não estimula o centro da tosse. Consequentemente, diminui a tosse. Entenderam isso? Sim. Quem que são eles? Está lá. Dropropizina, que é o conhecido como Vibral, né? Neotosse. Dropropizina, levodropiziplo, né? Antux, do axé. A levodropropizina. Ó, que diferencia levo da dro? É a menor sedação. Tá bom? Ah, tem o tempo de meia-vida? Tem, mas o tempo de meia-vida da dropropizina, da levodropropizina, muito bem. Aqui ele teria que tomar, né, de 8 em 8. 3 tomadas. 3 vezes por dia. Para manter o tempo de meia-vida. Constante, né? Você sabe que o tempo de meia-vida é entrada e saída, né? Mantém constante. Muito bem. Aqui tem que tomar de 6 em 6 horas. Ou seja, 4 vezes ao dia para manter o tempo de meia-vida. Então, só vai mudar o número de tomadas. Mas o tempo de meia-vida, apesar de ser mais curto, o que dá leva? Você aumenta o tempo, as tomadas. Mantém o mesmo tempo de meia-vida, se aumentar o número de tomadas. Tá bom? Ou seja, né? Equivalente. Então, o que diferencia é o quê? É menor efeito sedativo, penetra menos no sistema nervoso central. Tá bem? Então, para crianças, se torna interessante. Antes do ciclo de ação, o quê? Central. Quem que nós temos? Clobutimol, butamirato, pipazetato. Tem o pipazetato aqui também. Ok? Como é que eles atuam? Aqui, ó. Eles competem com quem? Lembra lá que não liberava a histamina? Compete com a histamina onde? Nos receptores H1 aonde? No centro da tosse. Não deixam o quê? Não deixa a histamina se ligar. A histamina não se liga. Não estimula o centro da tosse, diminui a tosse. Entenderam? Tudo bem. Entendeu a fisiopatologia? Aí a farmacologia baba. Tudo bem. Quem são eles? Ó, pipazetato, Selvigon, butamerato, obesedam, tá bem? Clobutimol é o Silomate, simples. Aí eles associaram a doxilamina, que também é um antihistamínico. Só que a doxilamina tem ação periférica. Então compete com a histamina. Não deixa a histamina o quê? Se ligar. E aqui o clobutimol não deixa a histamina se ligar. Então aqui eu tenho ação periférica e uma ação o quê? Sistema nervoso central. Então ele associou, tendo então aqui um processo de sinergismo. Um atua periférico e o outro atua onde? Sistema nervoso central. Tá certo? Você tem um sinergismo de ação. Aí surgiu quem? O Silomate Plus. Hoje, essa marca não tem mais, mas você tem o quê? Ainda tem no mercado chamado ITOS. ITOS Plus. Que é a mesma fórmula. Tá bom? E é claro que ele vai causar sonolência. Não é isso? Por quê? Vai bater na cachola, né? Tá batendo lá na cachola. Olha lá. Sistema nervoso central, então ele vai, quando comparado a uma dropropizina, ele vai ter mais ação sedativa, né? Vamos falar então dos não narcóticos de ação central e periférica.
Bom, central e periférica, você tem cloperastina, difendiramina, e atua perifericamente e aonde? No centro da tosse. Como? Mesma coisa, compete com a histamina, não deixa a histamina se ligar aqui e aonde? No sistema nervoso central, não deixa a histamina se ligar lá, certo? Então você tem aqui o de ação central e periférica, tá bom? Quem que são eles? Cloperastina, o mais conhecido é o sequi. Tem uma tocioma, etc e tal, mas é o mais conhecido é isso aí. Então, se você observar aqui, ó, na tosse, nós temos uma escadinha, né, a se seguir. Então, você trabalha com de ação periférica, não é isso? Não diminui a tosse. Aí você pode trabalhar com ação periférica, sistema nervoso central. Ou trabalhar só com um sistema nervoso central, que é mais sedativo. Tá bem? Aí fica a seu critério. Tá bom? Eu normalmente trabalho com ação periférica. Quando não está funcionando, eu trabalho o quê? Central e periférico. Mas eu sempre começo com periférico. Né? Então tá lá. E aí, por último, você tem o quê? Você tem os narcóticos, né? O dextrometorfano. Eu vou explicar a codeína, que é a mesma coisa do mecanismo do dextrometorfano, tá bom? Então tá lá. A codeína. Como é que a codeína age? Se liga nos receptores opioides. Quais são os receptores opioides? Mu, kappa, delta e sigma. Isso assim, né? Mu, kappa, delta e sigma. Tá bem? São os receptores opioides. Todos esses receptores estão acoplados a uma proteína G, e a proteína G é uma proteína I, de inibitória. Então, inibe a adenilate ciclase, diminui a concentração de AMP cíclico intracelular. Essa diminuição de AMP cíclico intracelular, no neurônio pré-sináptico tem um efeito. No neurônio pós-sináptico tem outro efeito. Pré-sináptico diminui a liberação do neurotransmissor. Pós-sináptico aumenta a saída de potássio. Então você perde carga positiva. Se você perde carga positiva, fica negativo o neurônio. Então fica hiperpolarizado. Hiperpolarizado. Tá bem? Então vamos lá. O que a codeína age? Nos receptores dela, nos receptores opioides, mu, kappa, delta e sigma. Ele age pré-sinapticamente e o quê? Pós-sinapticamente. Pré-sinapticamente e pós-sinapticamente. Então tem lá o estímulo, tá? Liberou neurotransmissores, estimulou o centro da tosse liberou neurotransmissores excitatórios, resposta referente, acetilcolina, tosse. Então a morfina, a codeína se liga onde? No receptor da tosse, nos receptores opioides. Mu, kappa, delta e sigma. Tá bem? Todos esses receptores acoplados à proteína G inibitória. Então, o que ele faz? Vamos lá, pré-sinapticamente, ó, receptor opioide, inibe quem? Inibe a adenilate ciclase, diminui o AMP cíclico. Muito bem, se diminui o AMP cíclico no neurônio pré-sináptico, o que faz? Bloqueia canal de cálcio. Então, aquele potencial de ação que veio lá da periferia diminui, que estaria ativando o canal de cálcio, não ativa. Diminui a concentração de cálcio, diminui a liberação de neurotransmissores. Não ativa quem? Não ativa o centro da tosse. Então, não ativa o centro da tosse. Não ativa o centro da tosse. Porque eu diminuí a liberação de neurotransmissores. Pós-sinapticamente, se liga na receptor mu, kappa, delta, sigma, está acoplado à proteína G inibitória. Só que no neurônio pós-sináptico promove o que? Abertura dos canais de potássio. Você está perdendo o que? Carga, né? Está perdendo potássio. Potássio é positivo, então você está perdendo carga positiva. Se está perdendo carga positiva, como é que fica aqui o neurôniozinho? Fica negativo. Ele fica hiperpolarizado. Certo? Vai precisar de muito neurotransmissor para gerar um potencial de ação para desencadear o quê? A tosse. Entenderam isso? Ok? Ok. Aí você tinha belacodide, né? L-fenicol, Cetux, né? Que eram xaropes. Tranquilo, então? Beleza? Beleza. Tudo bem. Falta de ar, aí nós já falamos, né? Falta de ar está aqui, né? Falta de ar, agonista beta-adrenérgico, então aí você tem os de ação, né? Os de ação curtas. Eu só gostaria de deixar claro, por exemplo, a efedrina, a pseudoefedrina, então, os agonistas, vamos colocar assim, os agonistas
adrenérgicos, são chamados adrenérgicos, tá? Adrenérgico. Tem adrenérgico que se liga no receptor alfa, tem adrenérgico que se liga no receptor beta. Quem que se liga de forma direta? Direta, nos receptores alfa. Fenilefrina, tá bem? Oximetazolina, nafazolina, que são os descongestionantes nasais, tá bom? Quem que se liga no receptor beta seletivo? Salbutamol, são esses aqui, ó, salbutamol, fenoterol. Esses são chamados de adrenérgicos de ação direta. Ação direta. Os de ação indireta, anfetamina. As anfetaminas, ela estimula a liberação de noradrenalina. Aí a noradrenalina atua em alfa e atua em beta. Tudo bem? Anfetamina. E tem os que eles chamam de ação mista. Tá bom? De ação mista. Entre eles tem a efedrina e a pseudoefedrina. São chamados de ação mista. Professor, O que é de ação mista? Ele estimula a liberação... Pode falar. a etofedrina, você colocou numa questão lá, é a mesma coisa de efedrina? Efedrina? Efedrina, etafedrina, Isso. pseudoefedrina, eles são o quê? Adrenérgicos de ação mista. Então, tem livro de farmacologia, prestem bem atenção. O que é ação direta e indireta? De ação direta eu expliquei lá, ó, direta. Direta. Vai lá e se liga no receptor adrenérgico. Ou em alfa ou em beta, diretamente. De ação indireta. Indireta. Estimula a liberação de noradrenalina. A noradrenalina não é seletiva. Ela é fisiológica. Ela liga em alfa e liga em beta. O exemplo é a anfetamina. Anfetamina. E tem os de ação mista. Alguns livros consideram de ação mista. O que é de ação mista? Estimula a liberação de noradrenalina e se liga diretamente aonde? Nos receptores alfa e beta. Então, vocês vão pegar lá, na minha aula do Sistema Nervoso Autônomo, a efedrina como de ação direta, de ação indireta. A efedrina. E vão pegar a aula de rinite, vão verificar também que ele está como de ação mista. De ação mista. Muito bem. Isso é diferença o quê? De literatura. Tem literatura que considera a efedrina, pseudoefedrina e etefedrina de ação indireta, igual às anfetaminas. E tem livro que considera como de ação mista. Mas não importa. Qual que é a diferença? Um coloca que estimula a liberação de noradrenalina. E a de ação mista estimula a liberação de noradrenalina e liga diretamente no receptor, alfa e beta. Certo? Tranquilo? Bom, então vamos considerar aqui, ó, que a efedrina, a pseudoefedrina, para promover o que? A broncodilatação, ela estimula a liberação de quem? De noradrenalina. A noradrenalina se liga no receptor alfa e liga no receptor beta. O que é que eu quero? Promover a broncodilatação. Ligou. Mas também ele se liga no alfa. E aí promove vasoconstrição. Aumenta o quê? A pressão arterial. Por isso que tiraram do mercado. Só deixaram a pseudoefedrina, que é mais fraca, vamos dizer assim. Entenderam? Entenderam? Entendi. Moçada? Sim, entendi. Sim. Entendeu, né? Muito bem. Aí os de ação prolongada. O que é de ação prolongada? De ação prolongada, os agonistas ele tem aquela cauda lipofílica que impede a sua degradação. Tem o que eles chamam de exorreceptor, que se liga próximo ao receptor beta 2, adrenérgico. Então fica lá. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Então ele tem uma cauda lipofílica. Ele é utilizado em que situação? Formoterol, salmoterol, né? Lembra? Xilometerol, bambuterol, são utilizados na manutenção. Ele não é utilizado na crise, mas na manutenção. Olha o tempo de meia-vida deles. São extremamente o quê? Prolongados em função dessa cauda lipofílica que eles possuem aqui. Tá bem? Aí tem reação diversa. Taquicardia, tremor, reatividade. Ó, acabei de falar para vocês. Ó, indaceterol de ação prolongada. É um agonista beta 2 de ação o quê? Ação prolongada. E aqui eu tenho um anticolinérgico, né? Ou também chamado de antimuscarínico, M3, igual ao brometo de patrópico, mas também de achado de ação o quê? Ação prolongada. Vou colocar P, né? Ação prolongada. Tá bom? Olha lá, tiotrópio, é um anticolinérgico de ação prolongada. Tá certo? A metilxantina, o que ela faz? Ela inibe fosfodiesterase.
Se inibe fosfodiesterase, aumenta a quantidade de AMP5. Ativa a proteína quinase, inibe miosina quinase cadeia leve, não tem a interação actina com miosina. Tem relaxamento. Só que o problema dela é o índice terapêutico muito próximo. Tá bom? Eles inibem o quê? A fosfodiesterase 4. Tá certo? Então, o índice terapêutico estreito pode causar náusea, vômito. Então, ó, o que é índice terapêutico? Eu lembro que eu coloquei na farmacologia um comparativo do isoproterenol e do salbutamol. Então, tinha assim, ó, né, um gráfico onde colocava início de ação, então, ação terapêutica e reação adversa, certo? Aí tinha a dose lá, ó. Começava com a dose, iniciava a dose do salbutamol, certo? Isso. E aí a reação adversa, já começava aqui. Então aí tinha miligrama, era 10, vou colocar aqui, 100 miligramas. O isoproterenol era isso aqui, ó. Era 10 miligramas, o índice terapêutico e o quê? As reações adversas. Então qual que é mais segura para o paciente? Que tenha um índice terapêutico mais curto ou que tenha mais espaçado dentro do gráfico? Era o que tinha o quê? O mais espaçado, que estava se referindo à dose. Certo? É a mesma coisa que acontece com o quê? Com a metilxantina. Certo? À medida que você aumenta a dose dela, vai aumentando o quê? As reações adversas. Daí fala então que o índice terapêutico dela é muito estreito entre a dose para promover a ação e para promover o quê? As reações adversas. Entendeu? Entenderam isso? Ok? Ok. Dos anticolinérgicos começa tudo onde? A tropabeladona, surgiu a atropina. A atropina caiu em desuso porque ela é utilizada em quase intoxicação, porque ela tem ação periférica, mas tem ação central. Eu não quero ação central. Aí surgiu o quê? O brometo hipatrópico, escopolamina, e tem o brometo hipatrópico que é específico para o trato respiratório. Ele compete com a acetilcolina, não deixa a acetilcolina se ligar, a acetilcolina não liga no receptor, diminui a concentração de cálcio, não tem interação cálcio com modulina, não ativa miosina quinase, não tem interação com actina, então você tem relaxamento, beleza? Você tem o hipatrópio, reação adversa. E o que eu falei para você? O tiotrópio, não é isso? Que ele é AP, ou seja, tem ação prolongada. É um anticolinérgico de ação prolongada, utilizado em situações DPOC, asma, bronquite crônica, certo? Aí tem a reação do Buscopan, boca seca, gosto amargo, tontura, tá certo? Aí ele vem isoladamente, brometo hipatrópico, ou pode vir associado, brometo hipatrópico com fenoterol, salbutamol com hipatrópico, tá? E aí você tem, ó, indaqueterol, né, com o pirrone. Tudo bem? E o tiotrópio, ó, tiotrópio, esperiva. Isso aqui é utilizado, ó, em asma crônica, em DPOC, tá certo? É utilizado nessas situações aqui. E por último, né, para o tratamento de manutenção, que eu falei para vocês, tem associação de quem? De ação prolongada com os corticoides, né, para a manutenção da asma, e já expliquei lá no tratamento da DPOC também. Tudo bem?